Hello! Na live de hoje a gente vai falar sobre relações tóxicas. Você já viveu algum tipo de relação tóxica, ou amorosa, ou na sua casa, com amigos, ou até mesmo com os pais, às vezes, né? A gente vive relações tóxicas e nem se dá conta. Por que é tão importante a gente saber identificar e saber como proceder diante de um relacionamento tóxico? Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: a galera que está entrando aí, você já viveu ou se deu conta de que estava vivendo uma relação tóxica? A Meire colocou quem não, não é mesmo, Meire? Quem não? E como é que começa uma relação tóxica? Como que eu posso identificar? A primeira coisa que eu costumo falar é: se você tem dúvida se a relação que você está vivendo é uma relação tóxica ou não, é bem provável que ela seja uma relação tóxica. Porque se ela não for, você não teria dúvida, né? Alguém que está vivendo uma relação saudável e feliz não tem dúvida se aquela é uma relação tóxica, certo? Então a primeira coisa é: se você precisa perguntar, questionar e está em dúvida, com certeza você já tem indícios e a tua intuição já está dizendo que tem alguma coisa que não está indo tão bem nessa relação quanto você gostaria. Mas ela começa mais ou menos assim. Você começa, primeiro, a pessoa, né? Ela começa de uma maneira ou de outra, a te isolar dos teus vínculos de afeto. Então, te isola da tua família, te isola dos teus amigos, te isola de todas as tuas atividades que você tem, sem essa pessoa, né? Coisas te tira completamente a tua individualidade, né? E assim ela vai dizendo que, mas eu não conheço bem seus amigos, não posso não me sentir à vontade, eu prefiro mesmo ficar só com você, só você, eu não tenho vontade de ficar, não tenho necessidade de ficar com mais ninguém, é mais ou menos assim, né? Então essa pessoa, esse companheiro, essa companheira, esse parceiro, essa parceira, vai provar que quem gosta mesmo de você é ele ou ela, né? Então, assim, esquece, né, os teus amigos. Você vai ver que a pessoa que gosta e que tá do seu lado mesmo sou eu. Então, esse já é um primeiro alerta, tá? Se você tem um parceiro ou uma parceira que, de alguma maneira, tenta, de uma maneira muito manipuladora, te induzir, né, a um isolamento social, você já tem que ligar o alerta, tá? Já tem que ligar o alerta. Segunda coisa, então quer dizer, você perde a tua privacidade também, né? Segunda coisa não tem mais privacidade. Então, muito, 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 de um jeito muito sedutor, o companheiro ou a companheira, né, que fazem essa relação, uma relação tóxica, vão começar, por exemplo, a pedir a tua senha do celular. Então quer dizer que você me esconde alguma coisa? Começa a abrir teus e-mails, começa a mexer nas suas coisas. Mas de uma maneira, sempre, o abusador ou uma relação tóxica, o principal sintoma que você pode ficar bem, bem, bem alerta para isso é que você sempre vai sentir culpa. Você tendo feito algo ou não, a culpa sempre vai ser sua. O outro faz e manipula a situação de um jeito que você sempre acaba se sentindo culpada, né? Então, por mais que não seja uma coisa sensata, você dar a senha ou acesso à tua privacidade a uma pessoa que você está se relacionando, essa pessoa vai fazer de um jeito que você vai se sentir culpada se você não der. Né? Então, você vai ter que provar a tua fidelidade, você vai ter que provar o teu sentimento, abrindo a tua vida, abrindo a tua individualidade e se desrespeitando. Eu costumo falar, aliás, lá no primeiro módulo do meu programa Separei Agora, que é uma jornada de 8 semanas, acho que no segundo módulo elas têm que preencher um questionário, assim, não é bem um questionário, mas é quase que uma investigação. Porque uma relação, ela sempre dá uns alertas no começo, né? Então, assim, o parceiro, ele sempre vai te dar umas red flags, que a gente chama, né? Umas bandeiras vermelhas, assim. Só que como a gente quer muito que aquele relacionamento dê certo, a gente prefere ignorar. E é aí que a gente pode se perder e pode se dar muito mal, né? Então, por exemplo, se você tem um companheiro e ele
nessas de começa a te isolar socialmente, ou uma companheira começa a pedir prova dos teus sentimentos, da tua fidelidade, e você começa a ceder, lá na frente, esse pode ser um futuro agressor, né? Um futuro abusador. Então, pode ser alguém que depois vai te fazer abuso físico, psicológico, emocional. Então, assim, e a gente sempre sente, aqui dentro, a gente sempre sabe o que não desce, o que não cai bem, né? Você olha para aquilo e você fala, isso, alguma coisa dentro de você não te deixa confortável com aquela situação. Só que em nome do relacionamento, em nome do amor, em nome daquilo que você quer apostar para dar certo, você acaba abrindo mão e se desrespeitando, ultrapassando os seus limites, né? Então, para um pouquinho agora e se conecta assim com esse primeiro momento que você conheceu o teu ex-companheiro, a tua ex-companheira ou parceiro que você está agora, né? Fica presente para os sinais que você teve e que você preferiu ignorar. Sabe, assim, tipo, poxa vida, eu vi isso, eu vi aquilo. Eu lembro, por exemplo, claramente, né? Vocês que acompanham o meu trabalho sabem que eu me separei com um filho de 1 ano e meio, né? Do meu primeiro casamento. E eu lembro claramente o dia que eu conheci o meu ex-marido. O dia que eu conheci meu ex-marido. E eu lembro que quando as primeiras palavras que eu troquei com ele, acho que a primeira meia hora de conversa, eu pensei, nossa, esse cara, eu jamais namoraria com esse cara. Ele não tem nada a ver comigo. Né? Então, naquela hora eu tive essa percepção. Eu não só namorei, como casei e tive um filho. Né? Então, na primeira meia hora de conversa, eu já tive uma red flag, né? Uma bandeira vermelha já sinalizou, opa, essa pessoa é bem diferente de você, né? Não é uma pessoa certa para você, mas a gente tende a ignorar, né? Por quê? Porque a gente sempre está à procura da pessoa ideal, a gente sempre está em busca do relacionamento ideal, né? O nosso desenvolvimento, a gente se desenvolve e entramos na vida adulta para encontrar um parceiro, uma parceira, para construirmos uma vida, uma família. Então isso tudo, assim, o encontro com alguém é muito idealizado, é muito cheio de expectativa, então é uma armadilha muito fácil. É muito fácil a gente cair numa armadilha. Essa semana me perguntaram como reconhecer os psicopatas do amor, né? E a primeira coisa que eu falei para essas mulheres que me perguntaram, num evento, numa palestra, eu falei, a primeira coisa é, vai investigar a vida dessa pessoa. Assim, não investigar, stalkear a vida dela, mas, pô, se você encontra um cara, e o cara já separado 3 vezes, já casou 3 vezes, opa, peraí. Né? Então, tem algo de errado com as 3 mulheres, ou talvez tenha alguma coisa que você precisa saber sobre essa pessoa que ele não está deixando bem claro, né? Como que é a história dessa pessoa? A gente, às vezes, se ilude muito, os sinais estão ali e a gente se engana por conta de um ideal de um relacionamento, né? Por conta da carência afetiva, por conta dessa busca que a gente tem incessante de ter alguém ao nosso lado, de amar e de sermos amados, né? A Maria Catarina perguntou assim, o caráter de uma pessoa muda? Realmente só conhecemos uma pessoa na separação. A personalidade não muda, né? O caráter também não. O problema é que durante uma relação é bem isso, assim, é como se eu me relacionasse com alguns aspectos dessa personalidade. E quando a gente se separa, você vai conhecer outros aspectos que você não teve acesso durante a relação. Ou estavam lá e você nunca quis realmente enxergar como era, né? A Gabi colocou assim, estou num relacionamento e ele muito mais velho que eu. Aos 48 anos, teve poucas namoradas e não teve filhos. Hoje faz planos comigo para ter. Devo me preocupar com isso? Você não deve se preocupar, você deve ficar atenta. Então, assim, por que aos 48 anos, essa pessoa nunca casou e nunca teve filho? O que será que aconteceu? Quem são as ex-companheiras? Talvez, né, procurar saber por quê, quem foram essas pessoas que ele se envolveu, né? Assim, não é comum uma pessoa de 48 anos nunca ter casado e nunca ter tido filhos. Então, é importante você saber, será mesmo que não teve filhos? Eu recebi um paciente 2 semanas atrás, ele estava 3 anos com uma mulher. E aí ele descobriu que ela
estava traindo ele, e aí nesse descobrir de várias coisas, ele descobriu que inclusive ela tinha um filho de 23 anos, que ela nunca tinha falado para ele. Então ele ficou 3 anos com essa mulher, entre namoro e morar junto. E aí ele viajava muito, e aí descobriu que ela estava tendo um caso extraconjugal, e aí ele foi descobrindo uma série de coisas, inclusive que essa pessoa tinha um filho de 23 anos e que nunca tinha contado para ele. Então fica presente para essas coisas, né? Ficar atento a essas coisas. Que mais? Devo me preocupar com a demora da parceira em assumir para a família nosso relacionamento? Estamos juntos há 3 meses. Quem perguntou, saber atender bem, não sei. Mas sim, eu acho que você deve ficar preocupada sim, tá? Vou te contar, sem querer te influenciar, já te influenciando, eu vou contar uma situação que eu vivi, né? Inclusive com esse meu primeiro marido. Ele também não queria me apresentar para ninguém. E já fazia 6 meses que a gente namorava e ele não queria que ninguém... Nós trabalhávamos na mesma empresa e ele não queria que ninguém soubesse que a gente namorava. E me manipulava com uma série de desculpas. Depois eu fui saber, porque quando a gente começou a namorar, ele tinha uma namorada que morava fora do país. Estava fazendo uma pós-graduação, um mestrado fora do país. Então ele não terminou com ela e continuou namorando comigo. E finais de semana, que ele falava que ia trabalhar, tal, ele ia para casa da família dela numa outra cidade. Então eu fiquei sabendo disso, sei lá, 6, 7, 8 meses, não lembro assim, mas foi muito tempo depois, né? Então assim, e aquilo sempre era muito desconfortável para mim, né? Só que eu era muito novinha, eu tinha 23 anos na época, ele era 14 anos mais velho do que eu, então ele sabia muito bem como me manipular e como conduzir a situação, né? Então, presta atenção nos sinais, não ignora, né? Por mais que você goste, esteja gostando, esteja envolvido com a pessoa, primeiro, não se desrespeite, né? Não permita que essa relação te transgrida os teus valores e os teus limites, né? Não se desligue completamente dos teus amigos, dos teus vínculos de família, as pessoas que te dão uma referência de realidade. Porque sabe o que acontece? A maioria das pessoas que estão vivendo relações tóxicas, elas acham que aquilo é normal. Primeiro que elas perdem referência do mundo, né? Porque são completamente engolidas por aquela relação. E aí o que ocorre é: não, eu só estou vivendo uma fase difícil, ou as relações são assim mesmo, é difícil ter um relacionamento. Eu atendi uma outra pessoa, um homem, essa semana, em São Paulo, que eu atendi lá 3 dias, essa semana que passou. E esse cara estava tentando sair de uma relação onde ele sofria abuso. Ele não conseguia sair de uma mulher tóxica, sair de um relacionamento que essa parceira completamente tóxica. Para vocês terem ideia, uma das coisas que ela construiu ao longo da relação foi que ele queria ter filho e ela dizia que eles estavam tentando e ela não engravidava, e ela dizia que ele era o culpado, que ele tinha problema. Então ela começava a contar assim para as amigas e para o círculo de amizade entre eles que a gente está tentando engravidar, mas eu não consegui engravidar ainda porque o fulano tem problema. Só que ele já tem uma filha de um relacionamento anterior. Então ele teve um primeiro casamento, teve uma filha, separou e estava se relacionando com essa mulher. E aquilo foi tão impactante para ele que ele começou a acreditar que ele realmente tinha um problema, que ele não conseguia mais ter filho. Não o suficiente, ele ainda ficou impotente com ela, ele não conseguia mais ter relações com ela, e ele foi procurar um médico para fazer todos os exames para saber o que estava acontecendo com ele, que ele tinha ficado, que ele não podia mais ter filho e que ele estava impotente. Depois de todos os exames, o médico falou para ele: olha, o teu problema é psicológico, né? Você não tem problema nenhum, você está 100% apto para ter filhos. Percebe o que essa pessoa fez? Né? A mulher manejou a situação de um jeito que tirou dele a confiança que ele podia ter filhos, e não só isso, ele ficou tão abalado psicologicamente com toda a história que ela contava para ele e para todo mundo, que ele ficou impotente com ela, ele não conseguia mais ter relações. Tamanho foi o abuso emocional e psicológico que ele estava sofrendo. Aí uma série de coisas aconteceu, eles terminaram e ele quer
se afastar dela, mas não consegue, porque ela não deixa mais ele em paz. E essa é uma coisa bem importante, assim. Quando você tenta se afastar, quando você se dá conta de que você está doente por conta de uma relação, e você quer se afastar, né? A pessoa não deixa mais. Aí você já tá tão emaranhado naquela história, adoecido, que você vai precisar de ajuda para conseguir sair, né? Então é bem comum, assim, pessoas procurarem um apoio psicológico para poder se fortalecerem emocionalmente para conseguir saírem de relações tóxicas, tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Então prestem muita atenção e fiquem bastante atentos e atentas aos sinais das relações. Não ignorem, sabe? Não ignora, assim, se o cara te tratou mal, se o cara foi grosso, se o cara pediu coisas, assim, esquisitas e você não ficou desconfortável, não ignora aquilo, não ignora isso, né? Não olha para isso e fala, não, tipo, vai passar, não é nada demais, né? Deve ser porque é assim mesmo. Não, não é, né? Não é, tá? Desde então não confio mais em ninguém. A Gabi tá escrevendo aqui. Então, ó, Gabi, você que tá falando que tem um cara de 48 anos, né? Então, a história que ele te conta é essa, né? Tudo bem, pode ser verdade. Mas pode ser que... Então, se ele não confiava mais em ninguém, por que agora ele confia em você? Entende? Então, se você é tão especial assim, que ele não confia mais em ninguém, só em você. Então, vai checar essa história, né? Aqueles que falam que não querem compromisso. Os que falam que não querem compromisso, né? Agora, cabe a você saber o que vai fazer com isso, né? Então, de que maneira você vai se envolver com essa pessoa, tá? A Luciana colocou, sou carente emocionalmente, como melhorar esse sentimento? Entender de onde vem a tua carência, entendeu? Você tá carente de quê? Né? Você tá carente de pai, de mãe, de figura masculina, de figura feminina? Por quê? Assim, da onde é que você espera esse amor? Entendeu? Porque é muito fácil você falar, eu sou carente, mas e o que você espera? O que você busca? O que a tua carência te diz? Entende? Ninguém é carente por acaso. As pessoas têm medo de se expor, sim, e aqueles que de cara já falam que não... Tá, já li essa parte. Nossa, mas vocês estão escrevendo hoje, hein? Lisandra, eu te admiro demais, obrigado por existir. Oh, querida, obrigada. Traí minha esposa e ela se separou de mim há 15 anos. Me arrependi, mas não houve volta. Como eu faço hoje para essa frustração acabar? É você entender que toda escolha tem consequências, né? E você optou por uma escolha, seja lá qual foi o motivo que você teve, e a consequência foi você perder a tua relação. Não há nada mais que você possa fazer, entende? Porque já são 15 anos. Enquanto você não aceitar e assumir a responsabilidade pelo que você fez, você vai continuar frustrado e preso nessa história do passado. Então, admite o que você fez, assume a tua culpa, ok? Faz as pazes com você, né? Fala, agora eu aprendi com isso e toca a tua vida, né? A vida segue, não fica preso a 15 anos atrás. Como consigo superar uma relação? Deve ser como você consegue superar o fim de uma relação, né? Faz o seguinte, entra nos meus programas, SOS Divórcio, vai lá que eu te ensino exatamente como superar uma relação. Não vai pedir para eu falar para você aqui tudo que você tem que fazer, e aí eu vou ganhar meu trabalho como? Tô brincando, Tatiana. Mas o SOS Divórcio está aí para isso. São 4 semanas para te ajudar a superar uma relação, né? Então, exatamente lá, o passo a passo, os módulos. O primeiro módulo tem 15 passos do que você tem que fazer e é um programa muito legal, tá? Então, vai lá. Como conseguir acabar com um alcoólatra? Nossa, você quer terminar com uma pessoa que é alcoólatra. Entendi. É bem parecida com relações tóxicas, mas aí a gente tá falando de codependência emocional, tá? Eu tenho uma aula sobre codependência emocional. Procura aí na minha bio, que você vai encontrar. É bem difícil mesmo. Mas a primeira coisa que você tem que saber é que você não é culpado nem responsável pelo vício do outro. E que o outro é tão maduro e tão adulto. Na verdade, ele é tão adulto quanto você para resolver o problema dele. Né? Então, quando você deixa de achar que você vai salvar a pessoa que tem um vício, aí existe uma possibilidade de você se desvincular dela. Enquanto você continua achando que você é responsável pela doença ou você é responsável por salvar essa pessoa,
você continua presa nessa relação, tá? Então olha pro outro como tão adulto quanto você, o outro também é um adulto, e que ele é que tem que procurar ajuda e sair do vício, não você. Certo? Então ficamos por aqui hoje. Obrigada aí pela audiência de vocês. Amanhã eu volto com outro tema, com outra live. Se você quiser que eu aborde um tema específico nas lives aqui do 12:37 que eu faço, manda um direct para mim. Lisandra, fala sobre isso. Lisandra, fala sobre isso. E aí eu vou trazendo esses assuntos e a gente vai discutindo nas lives na hora do almoço. Tá bom? As lives ficam 24 horas no ar. Você pode depois rever ou assistir mais tarde. E é isso aí. Beijo, beijo, beijo. Obrigado pelos corações. E a gente se vê amanhã ou no Stories também, né? Me segue lá no Stories, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.